Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de segunda para uma live de primeira. Mais uma semana aqui, estamos juntos para tratar de assuntos que são assuntos recorrentes, que são assuntos que eu julgo que são interessantes, que vocês me sugerem. E hoje eu trouxe um assunto que é bacana e ao mesmo tempo também difícil. Sempre eu trago alguns assuntos que são um pouquinho difíceis, que são assuntos para a gente refletir, para a gente pensar. Ontem foi o Dia do Idoso, né? E hoje eu quero saber, né, de vocês. A gente está realmente preparado para envelhecer, né? A gente está com a cabeça e o corpo preparados para esse momento difícil, ou para esse momento bastante polêmico, né? Que é o envelhecimento. Então, eu quis trazer essa discussão hoje para cá, se de fato a gente está preparado para envelhecer, justamente para a gente hoje já tomar decisões que já fazem diferença. Cada dia nosso aqui faz diferença para o nosso envelhecimento. A gente envelhece todo dia, né? Todos os dias, desde que a gente nasce, o processo é esse, de envelhecimento. E assim, nessa última semana, eu assisti um documentário que eu super recomendo para vocês, que é o documentário de Como Chegar aos 100, que tem na Netflix. Para quem ainda não viu, é imperdível, é curtinho, são 6 episódios, se não me engano, é um negócio assim, muito fácil de ver. E do que se trata esse documentário? Esse documentário fala sobre as Blue Zones, as zonas azuis do mundo, que são lugares que a ciência mapeou como sendo lugares onde as pessoas são mais longevas, onde as pessoas vivem 100 anos, né, com facilidade. E aí não é só viver 100 anos, tá, gente? É viver 100 anos com qualidade, tanto física quanto mental. É viver 100 anos nessas zonas azuis. O que eles perceberam é que essas pessoas têm algumas coisas em comum, né? E aí algumas regiões como Okinawa, no Japão, a Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia, e Singapura também. Eles fizeram essas investigações, né, de por que essas pessoas conseguem viver bem, de por que elas são longevas, né? E é um documentário muito interessante. E o apresentador, na verdade, ele já vem estudando sobre isso, né? Eu esqueci de anotar o nome dele, tá, gente? Mas é fácil de achar lá no Netflix. Depois eu deixo o link para vocês procurarem. E assim, algumas coisas são coisas comuns nessas populações, né? Então, assim, claro que a alimentação faz toda a diferença, né? Então, uma das coisas que é comum a todos é uma alimentação de qualidade, né? E quando a gente fala de alimentação de qualidade, a gente está falando de hábitos de uma vida inteira, né? Então, não um consumo reduzido de alimentos processados, que a gente já está cansado de falar aqui, né, sobre isso, sobre atividade física. O que tem de comum nesses lugares todos? Gente, nenhum desses lugares tem academia, não. Em todos esses lugares, na verdade, as pessoas têm atividades diárias muito intensas, desde sempre. Então, a vida toda, elas têm atividade diária de não usar carro o tempo todo, né? De não usar elevador o tempo todo. Por exemplo, lá na Sardenha, são pirambeiras, assim, gigantescas, que, na verdade, vão fortalecendo o dia todo, a pessoa andando, para ir de um lugar para o outro, caminhando e tal. Elas fortalecem principalmente o quadríceps, o glúteo, né? E aí eu já falei isso para vocês em outras ocasiões sobre a importância desse fortalecimento muscular de membros inferiores para a saúde física e mental, né? Em Okinawa, no Japão, o que eles descobrem, né? As pessoas lá não têm sofá, por exemplo, né? Eles todos sentam no tatame, agachados no chão. Então, a vida inteira deles é agachando e levantando, agachando e levantando. As mesas são baixas. Então, eles treinaram
durante a vida inteira, esse agachamento. Então, meu amor, se você quer envelhecer, agacha. É pra agachar. Ai, mas tá doendo, não interessa, agacha. Se você quer limpar sua bunda sozinho quando você envelhecer, se você quer levantar e sentar da sua cama, levantar e sentar do sofá com agilidade, você tem que fazer esse movimento do agachamento. Isso é extremamente necessário para que você tenha, de fato, mais saúde, mais equilíbrio, saúde, que eu digo, saúde muscular, equilíbrio, né? E, principalmente, previnem demências. Previnem uma das coisas que mais assustam a gente quando a gente fala de envelhecimento, né? Que é a prevenção de demências. Nesses lugares todos das Blue Zones, as pessoas têm, assim, não há quadros de demência com grande facilidade, como a gente vê por aqui, né? E aí, uma das coisas que a gente tem que entender, e por que hoje a gente estuda tanto, por exemplo, a saúde intestinal, é justamente porque a saúde intestinal é uma chave importante também para essas prevenções, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento, gente. Lembrando que todos nós, né, se não morrermos antes, envelheceremos, né? Tem uma frase do Woody Allen que é muito interessante, que ele fala: eu não sou contra o envelhecimento, visto que não existe uma outra forma de não morrer jovem, né? Então, assim, a gente tem esse medo do envelhecimento, né? Mas de que forma que é esse envelhecimento, né? Então, assim, a gente parar para pensar hoje, pessoas com 70, 80 anos, hoje, ainda estão muito ativas, ainda estão bombando, digamos assim, né? Então, assim, é diferente de quando a gente via, sei lá, há 20 anos atrás, uma pessoa de 50, 60, 70 anos já era, né? A pessoa de 50 já era considerada já na meia-idade. Então, eu já estava lá na meia-idade há 20 anos atrás, né? Então, o que a gente precisa ver é o seguinte: hoje, tanto é que até para as nossas... por exemplo, você vai entrar num banco, num estacionamento, não é mais o idoso 60 a mais na preferência, né? Por quê? Porque tem idoso 60 a mais dando um banho na galera, né? Então, eu não gosto nem de chamar de idoso mais, né? Quem são essas pessoas, né, com 60 anos, que são pessoas que eram os antigos 40, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o idoso, né, na forma propriamente dita, para mim hoje, os meus pacientes com 80 anos, que eu considero idosos, estão dando um banho de vitalidade. São pessoas que entendem seus papéis, né? Seu papel e o seu propósito, tá? Então, isso é muito legal de ver essas pessoas fazendo planos para viagem, fazendo planos de independência. Tudo isso é muito importante para manter a gente com essa jovialidade, digamos assim. Mas, assim, a gente já tem que saber que é um período de grandes desafios. Óbvio. Por quê? O primeiro desafio, né, do envelhecimento é a perda de massa muscular. Tá? Então, suplementação de creatina, suplementação proteica, seja com whey protein ou com algum outro tipo de proteína, serão necessários, sim, a partir de determinado momento na vida da gente. Então, a gente tem que estar ciente de que o consumo de vitamina D, tomar sol, né, fazer uma alimentação rica em fibras, porque o intestino também começa a funcionar mal. Normalmente, o idoso tem muitas medicações, né? Então, assim, justamente por isso, vai destruindo um pouco essa parede intestinal. Então, a gente tem que fazer um fortalecimento desse tecido, né, intestinal. É muito importante que isso aconteça. Então, quando a gente fala do envelhecimento, a gente não tá falando aqui de criar um ambiente propício. Um dos livros que eu acho que são fundamentais para nós, eu separei aqui para vocês, que é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu sempre falo dela nas minhas lives, porque eu sou super fã, tá? Mas esse livro, que é Pra Vida Toda Vale a Pena Viver, é um livro que fala sobre o envelhecimento, né? E eu separei, eu já li esse livro várias vezes, gente. Cada hora eu separo mais um pedaço desse livro, porque ele é um livro que é de uma médica, mas que vem carregado de sabedoria, sabe? Vem carregado de informações de uma pessoa que é paliativista, que trabalha, né, com pessoas nos fins de suas vidas, né?
Mas ela fala muito sobre esse durante. E tem uma coisa que eu acho que é bacana, né? Ela faz uma comparação, né, de que o envelhecimento, né, a velhice, é como se a gente fosse atravessar um deserto. Né? A gente já de antemão já sabe que a gente vai atravessar esse deserto daqui a 20, 30, 40 anos, dependendo da sua idade. Né? E vai ser uma fase difícil? Vai ser uma fase em que seu corpo já não responde com tanta facilidade às nossas benesses da juventude. As células já estão em processo de envelhecimento, os músculos, os órgãos. E a gente tem como frear isso, né? A gente não tem como frear o envelhecimento. A gente tem como envelhecer melhor. É diferente. Né? A gente não tem que parar o envelhecimento. Não tem como a gente fazer isso. Cada dia é um novo. E hoje, por exemplo, a gente tem suplementos que alongam os nossos telômeros, tá? Esse alongamento de telômeros, eles provocam uma longevidade maior de células, por exemplo, tá? Tem um que eu tô usando no momento, que é o Terracem, que é maravilhoso, que é da BioAges. Eu não é propaganda, tá, gente? Tô falando que é o que eu uso já, tá? Mas é importante a gente entender que a gente tem como fazer hoje alguns freios desse envelhecimento, tá? E aí, nesse livro aqui, ela fala muito sobre essa viagem ao deserto, tá? Obrigada, Valdir, por colocar aqui do livro, Pra Vida Toda Vale a Pena Viver. E coloca também a dica da série da Netflix, Como Viver Até os 100 Anos, por favor, tá? Que é muito legal, que é o Mistério das Zonas Azuis aí, tá? Esse livro da Ana Cláudia, né, do Pra Vida Toda Vale a Pena Viver, essa figura que ela usa de atravessarmos o deserto, a gente tá com a roupa certa para fazer essa viagem, gente. A gente tem que estar hidratado, levar água com a gente para fazer essa viagem, para atravessar esse deserto. Você foi avisado que você vai atravessar, a não ser que você morra antes. E aí, as pessoas chegam assim, tinha que trazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Gente, como se a gente não tivesse acesso, a gente tem acesso às informações. Vou me preocupar com isso quando eu fizer 60, quando eu fizer 70. Não, você tem que se preocupar agora, com 20, com 30, com 40, com 50. Você tem que se preocupar com esse processo todo dia, tá? O que a gente vai fazer com o nosso tempo até que a vida nos leve, né? Isso é uma pergunta que ela faz sempre no livro, e que eu acho sensacional. É uma pergunta super pertinente, né? E tem essa diferença entre o final feliz, né, e o durante feliz. Eu acho que o nosso grande desafio é fazer esse durante feliz, não é isso? Então, esse durante, né, que é um durante com saúde, principalmente saúde mental, né? A gente tem uma preservação da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? Esse durante aqui, é óbvio que quando a gente fala de viver em plenitude, não é dizer que a gente vai viver só momentos felizes, alegres. Não é isso a plenitude, né? A plenitude é você saber, durante esses altos e baixos, como andar com a filosofia da sua vida nesses altos e baixos. Porque a plenitude, ela não é um céuzinho azulzinho o tempo todo. Não existe isso para ninguém. Todo mundo vai passar por fases difíceis, por fases que serão desafiadoras, né? Ou por doenças, acidentes, seja o que for, lutos, separações, né? Então, a gente ter uma vida plena é a gente ter, na verdade, uma cabeça bem condicionada para passar por esses momentos sabendo que eles são transitórios, né? Existe essa impermanência, que é uma impermanência que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Se você não aprendeu até agora, tá na hora, né? Porque a gente tem que entender que a gente não vai nem viver para sempre, nem ter saúde para sempre, nem ter dinheiro para sempre, enfim. A gente tem essa impermanência e a gente tem que aprender a lidar com ela, tá? E aí, assim, a gente tem que acolher esse envelhecimento. Ela fala muito sobre isso no livro, que é o acolhimento do envelhecimento. Aceitar que o tempo está passando pra gente, né? Aceitar isso não quer dizer que, pronto, já tô velho mesmo, deixa pra lá, não tenho mais nada pra viver, não tenho mais nada pra conquistar. A partir do momento que você pensa isso, você já começou a morrer. A sua morte começa nesse dia,
No dia que você diz que você não precisa aprender mais nada, a partir do momento que você diz que não precisa saber mais nada, que você não sente mais curiosidade sobre o mundo, ali começa a sua morte. É aqui que ela fala isso, né? Ela fala muito disso. Então, quando a gente fala de acolher o envelhecimento, é a gente participar ativamente das decisões da nossa vida, da nossa saúde, né? O que eu vou comer, como é que eu vou me exercitar, de que forma que eu vou lidar com os meus problemas, como é que eu vou interagir com as pessoas ao meu redor, tá? Porque não é algo que esse mérito, na verdade, ou essa responsabilidade, né, de como é que vai ser a minha qualidade de vida durante esse período, tá? Vai depender das escolhas que a gente vai ter ao longo de cada dia nosso, né? Amanhã eu penso nisso, pode ser que amanhã seja tarde demais para você pensar, para você fazer um exame, para você tomar atitudes. Amanhã pode ser tarde, né? Então, assim, quando a gente tem que entender que isso vai depender das nossas escolhas. Não quer dizer que, quando a gente fala isso, as doenças vão aparecer para qualquer pessoa, gente. Vai aparecer para quem se cuida também. Vai aparecer para quem come bem, para quem se exercita. Nosso corpo é uma máquina que está... assim, ela faz uma definição aqui que eu quero ler para vocês sobre o que é a vida, né? E ela fala uma coisa que... a definição dela é muito bonita em relação a isso, tá? A vida é uma condição sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades e, em 100% dos casos, termina em morte. Então, absolutamente todos nós vamos morrer. Isso é óbvio, isso a gente já estava sabendo, né? A gente já está sabendo disso desde o primeiro dia que chegou, tá? Então, assim, esse tipo de pensamento, da gente entender sobre finitude, entender sobre a impermanência, nos faz, na verdade, ter um aprendizado, né? A gente tem que aprender a perder. Ela fala também sobre isso no livro. A gente aprender a desapegar, aprender a conviver com os nossos lutos, com as nossas perdas, né? Isso é muito difícil. Isso é um aprendizado do Ocidente que a gente ainda não teve, né? A gente tem essa dificuldade desse desapego, essa dificuldade com o luto, a dificuldade com o desapego, inclusive, da nossa saúde, né? Então, assim, um dos desafios nossos nesse envelhecimento é aprender a perder, né? Porque a gente vai ter que lidar com isso. E, em paralelo a isso, a gente precisa cultivar o quê? Boas lembranças. A gente precisa cultivar aqui, construir memórias, né? Tem uma passagem no livro que ela fala sobre uma paciente dela. Ela traz muitos casos de pacientes. E, cara, é um livro de muito aprendizado. Assim, é um livro muito profundo. É um livro muito profundo e eu aconselho fortemente que vocês leiam. Mas, assim, quando a gente fala de cuidados com o corpo, a gente não está cuidando do corpo para viver eternamente, porque a gente não vai viver eternamente. Mas... se você cuida do seu corpo hoje e, porventura, acontece alguma doença né, uma doença, uma incapacidade, qualquer coisa assim, essa saúde, na verdade, te prolonga a vida, te proporciona curas com mais facilidade. Tem esse caso desse menino do Kaique Brito, por exemplo, que ficou internado não sei quantos dias lá no hospital. Vocês viram como ele saiu consumido de massa muscular? Né? Ele saiu lá, entrou todo fortinho, saiu totalmente consumido. Quando a gente fala do fator importante que é o músculo, é justamente para essas eventualidades. Ninguém está livre de perder a massa muscular, né? Então, por isso que essa poupança muscular ela é tão importante, porque, na verdade, assim, ela te garante uma recuperação. Se esse cara entra malnutrido, ou se esse cara entra num hospital de um jeito ruim, digamos assim, se ele tivesse desnutrido, né, tivesse sem massa muscular, provavelmente ele não ia ter a recuperação que ele teve. E é disso que a gente fala quando eu falo de músculo, quando eu falo de uma boa alimentação. Não é dizer que você não vai ficar doente, não quer dizer que você não vai morrer. O que quer dizer aqui é que você tem mais chances de recuperação, chance de lidar melhor com as medicações, por exemplo. Isso tudo é o que garante uma boa alimentação, um estilo de vida melhor, tá? Garante não, mas pelo menos
predispõe você, já deixa você à frente no jogo, digamos assim, tá? E aí, assim, esse cuidado, na verdade, com o corpo, muita gente, alguns pacientes meus falam, pô, Simone, mas, pô, eu faço dieta, eu faço exercício, pô, meu colesterol como é que tá? E eu falo sempre isso, eu falo, gente, se você não estivesse cuidando, como é que você estaria? Né? A gente tem sempre que pensar o contrário, né? E se você não cuidasse, como é que você estaria hoje, né? E se você não tivesse feito exercício, como você estaria hoje? Então, esse aprendizado todo, que eu fico batendo tanto nessa tecla, né? Na verdade, não é para que a gente faça essa coisa do para sempre, né? Nem para o final feliz. É o durante feliz, como a autora fala no livro, tá? E uma outra coisa que ela fala de uma forma muito, muito interessante, como esse lance do aprender a perder, né, de abraçar a tristeza, né, ela fala um negócio também que é muito legal, só sente tristeza quem amou, né? E se você não amou, você nunca foi triste, ou então você nunca sofreu uma perda, um luto, e é por isso que a gente precisa se entregar tanto para essas convivências nossas sociais, né? Dentro dessas zonas azuis aí, né? O autor lá do documentário, ele seleciona alguns pontos que são importantes e que são pontos comuns desses lugares, né? Então, a alimentação é óbvia, a atividade física é óbvia. No Japão, eles têm uma coisa chamada Ikigai, que é o propósito. As pessoas sabem por que elas acordam de manhã. Elas têm um propósito claro. Por que eu quero continuar vivendo? Por que eu estou me levantando hoje? Eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? Eu quero, nem que esse propósito seja voltar a andar. Eu tenho um colega que é professor de educação física e trabalha com exercício e tal. Ele sofreu um acidente dentro da academia, né? E ficou com a coluna, teve uma lesão grave na coluna nesse acidente, dentro da academia, fazendo aparelho e tal. Aconteceu esse problema com ele porque uma pessoa passou atrás dele e o aparelho caiu em cima dele. Enfim, é uma pessoa jovem, né? E aí é uma pessoa jovem que ele escreveu ontem uma coisa, que ele acorda todo dia hoje com o propósito de não sentir dor no dia seguinte, tá? E um cara super forte, super jovial e tal, e que de repente tava com a iminência de nem andar mais. Olha isso, olha que coisa grave, né? Então assim, a gente não tem como prever determinadas coisas, né? Então, o propósito dele hoje é diferente do propósito dele de um mês atrás, né? O propósito dele hoje é só não sentir dor no dia seguinte. É conseguir caminhar 2 passos sem sentir dor. Então, ter esse propósito, né, que seja, meu propósito de acordar de manhã é vir aqui e falar com as pessoas e tentar transmitir o meu trabalho, por exemplo. Eu tenho um propósito, claro, né? Então, assim, o seu propósito pode ser querer viajar ao mundo, o seu propósito pode ser querer ver seus netos crescerem, seus filhos crescerem, seja o que for, tá? Mas esse propósito, ele tem que existir, né? Você tem que ter um para quê. Para que eu tô fazendo isso? Para que eu acordo de manhã? Eu vou acordar hoje para conseguir dar 10 passos. Eu vou acordar hoje para conseguir, sei lá, superar alguma eventualidade que tenha me acontecido. Esse pode ser o meu porquê, né? E é óbvio que nem todos os dias a gente vai estar feliz, nem todos os dias a gente vai acordar com disposição de entender esse propósito. Um outro fator que eles colocam nesse documentário das Zonas Azuis, e que a doutora Ana Cláudia também fala no livro dela, né, é como lapidar as nossas relações, né? Evitar a solidão, evitar o isolamento, procurar parcerias com pessoas que tenham coisas em comum com você. Ai, não quero ver ninguém, sou muito bem sozinha aqui, eu e meus livros, eu e meus cachorros, eu e minha televisão. Não mesmo, tá? E a pandemia mostrou isso pra gente, o quanto a solidão acabou com os idosos, o quanto a solidão depenou a vida dos idosos durante a pandemia. Então a solidão, ela é muito grave, principalmente conforme a gente vai envelhecendo. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo pessoas, né? Então assim, a gente vai ficando cada vez mais sozinho. Então por isso que é tão importante a gente construir relações novas, conhecer pessoas novas, criar atividades que nos tragam outras pessoas.
Isso é importante para o envelhecimento saudável, né? Isso vai criando conexões. Ela fala coisas assim da gente ter hobbies, por exemplo, que sejam hobbies mais ativos, tá? Do que simplesmente ver televisão, ficar vendo Datena na televisão, tá? Do que só ler, por exemplo. Mas atividades como cantar, ela fala muito sobre cantar, que pessoas que cantam, ela até determina isso aqui no livro de uma maneira muito direta. Pessoas que cantam, elas têm menos chance de engasgar, por exemplo, porque elas estão fortalecendo a musculatura da garganta, né? Que estão fortalecendo o abdômen para cantar, tá? Então, são coisas, gente, que a gente tem que ir. Ah, mas eu não gosto, porque eu não sei. Aprenda! Alguma coisa você tem que gostar, alguma coisa você pode desenvolver, alguma habilidade você pode desenvolver. Eu já falei de uma paciente que é muito querida minha e que eu volto a falar, eu sempre vou falar dela, tá? Que é uma pessoa que tem 82 anos e que faz francês, que faz inglês, que faz espanhol, né? E aí, assim, eu não quero perder a minha habilidade de conversação. E ela faz os cursos dela. Todo dia ela tem um curso diferente, tá? Aí é pra quê? Ela vai arrumar um emprego? Ela talvez nem viaje mais pra França, como ela mesma já falou. Talvez ela não viaje mais. Mas ela falou que no céu pode ser que fale em francês e ela quer chegar lá falando francês. Esse é um propósito muito bacana, né? Então, assim, você entender porque... eu tô muito velho pra aprender alguma coisa. Ninguém tá velho demais pra aprender, né? Ninguém tá velho demais para ter uma curiosidade. Manter a curiosidade, né, é algo também importante para esse envelhecimento, tá? Se manter curioso em aprender, vai aprender a mexer, nem que seja aprender a mexer no celular, aprender a mexer no computador, né? O que hoje você não sabe que você gostaria de aprender? Quantas pessoas que a gente vê que começaram a aprender a ler com 60, 70 anos, né? Que é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida, mas que são pessoas que realizam seus sonhos, né? Então, isso é muito legal quando a gente vê essas pessoas, a gente vê pessoas com 70, 80 anos concluindo uma faculdade que não tiveram oportunidade de fazer quando eram jovens, por exemplo, tá? Então, isso mantém a pessoa extremamente ativa porque ela quer acordar de manhã e ela tem esse propósito, né? Então, o que você gostaria de aprender que você ainda não sabe? Pode ser costurar, fazer tricô, que seja, tá? Mas aprenda alguma coisa sempre, todos os dias. Leia alguma coisa nova, uma notícia interessante, um livro novo que fale de história, de geografia. Outro dia mesmo, eu achei aqui no Instagram uma página sobre mapas, né? E assim, com a avançada da geografia mundial, gente, eu já me perdi, eu já não sei aonde é o quê, eu já fiquei meio perdida com isso. Eu falei, não, cara, essa página é ótima. Eu já falei pra vocês que eu tô com jejum de memes, né? Contei essa história pra vocês, tô fazendo jejum de página de fofoca, de meme, dessas coisas todas. E aí fui buscar coisas interessantes. E olha, o algoritmo tá me trazendo coisas interessantes como esse... mapas incríveis, por exemplo. Então eu aprendo sobre a geografia, sobre a geopolítica dos lugares. É isso, é você despertar conexões e interesses, tá? Vou dar aula de história e geografia? Não, mas eu gosto de saber, né? E aí, uma outra coisa que se fala muito, tanto no livro quanto no documentário das Zonas Azuis, né, é sobre aprender a dar trabalho, né? Porque assim, o que a gente pensa sempre sobre autonomia e independência? Eu não quero dar trabalho para ninguém, não é isso? A gente é o maior medo que todo ser humano tem, mais do que morrer, é de ficar em cima de uma cama dando trabalho para alguém. É ou não é verdade, gente? Esse é o maior medo de um ser humano, tá? É o meu maior medo e talvez seja o maior medo de cada uma das pessoas que está me assistindo aqui, né? Morreu, mas dar trabalho é muito difícil, né? E aí ela fala no livro, né, sobre como é um grande aprendizado de humildade a gente aprender a receber cuidados, aprender a ser cuidado, né? E ela fala da mãe dela que tinha esclerose lateral amniotrófica, que é a ELA, né, uma doença bem incapacitante que só vai... A pessoa preserva preserva todo o entendimento, só que a parte física vai definhando, né?
E ela fala no livro que quando ela ia cuidar da mãe dela, toda vez que ela ia dar uma colherada, a mãe dela dava um beijo de agradecimento, né? Se mostrava grata. E aí ela conta também a história aqui de uma paciente dela, né? Que fala assim: doutora Ana, procuro levar a vida de tal modo que quando eu morrer, as pessoas sintam saudade e não alívio, né? Então, assim, isso serve para pessoas que estão sendo cuidadas também, né? É um desafio para todos nós, né? Então, assim, principalmente para uma geração que não vai ter cuidadores, que vai ter filhos e tal. Eu particularmente, gente, eu não tenho filhos, né? E aí, assim, eu já fico pensando o seguinte, cara, para onde eu vou, né? Quando eu começar a perceber que eu não tô bem, né? Eu já separei aqui 2 casas que eu gostaria de morar, né? Que tem cuidados 24 horas. Já tô pensando nisso. Ai, Simone, fica pensando nessas coisas. Sim, eu penso, gente. Porque é justamente porque a gente não pensa nisso, a gente não quer pensar na hora que a gente vai morrer, a gente não quer pensar de como que a gente vai envelhecer, mas a gente tem que pensar nisso. Porque a gente tem essas possibilidades, só tem 2 possibilidades, né? Então, se você não faz uma projeção de como é que você quer isso, eu não vou ter filho, eu não tenho filhos, eu não tenho quem cuide de mim. Gente, eu já tenho que arrumar uma casa bacana que eu queira morar, que tenha gente para cuidar de mim e tal. A gente tem que pensar nisso, tá? Então, assim, no meu caso, eu vou ter que pensar, né? Já pensei, já até separei a casa bonitinha mesmo, em frente ao mar aqui no Recreio, aqui no Rio, muito legal, bem bacana. Tomara que ela, quando eu estiver mais velha, né, uma velhinha sacudida, porque eu quero estar uma velha sacudida, eu quero ir para uma casa dessa que tenha tudo, né? Então, gente, assim, a gente não quer pensar no assunto, a gente não quer pensar nessa viagem ao deserto, a gente não quer pensar, né, como vai ser ali na frente. A gente tem medo de pensar na morte, a gente tem medo de pensar na velhice, só que elas chegam em algum momento. E aí a gente vai ter que estar preparado, né? E a gente tem tanto medo, isso é muito ocidental, né? De ter medo desse futuro, né? A gente tem muito medo sobre isso, isso parece mórbido, parece fazer uma projeção ruim. Não é. É uma questão, de fato, de auto-amor, né? De garantir que você vai ter condições adequadas para que esse processo de envelhecimento seja adotado, né? E aí eu queria falar ainda sobre algumas coisas, como o ageísmo, por exemplo, que é essa forma ruim de lidar com a idade, principalmente para as mulheres, né? Mas assim, como eu já tô falando muito aqui, eu prometo para vocês que a gente vai falar sobre ageísmo mais na frente, tá? Eu vou falar ainda esse mês sobre ageísmo, sobre essa discriminação, né, às pessoas idosas, porque eu já falei muito aqui hoje, tá? Então eu prometo para vocês que eu vou falar sobre ageísmo mais na frente, sobre essa forma de execrar a velhice, né, o envelhecimento, tá? Mas hoje eu só queria trazer para vocês tanto o documentário quanto o livro, que foram bem significativos para mim. Eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de ler. Eu separei muita coisa, eu escrevi muita coisa aqui. Mas assim, o mais importante aqui é que a gente se mantenha com propósito, curioso, né? Que a gente se mantenha em aprendizado constante, que se alimente muito bem, obrigada. Então não deixe de tomar o seu cálcio, fortalecer seus ossos. Não deixe de comer sua proteína para fortalecer a sua musculatura. Não deixe de consumir as suas fibras, de beber muita água, de dormir bem, de ter horário para tudo. Não deixe de fazer isso. Isso é o mínimo que a gente pode ter para conseguir ter uma saúde bacana e conseguir que esse envelhecimento seja simplesmente um momento de aprendizado, de uma boa filosofia, que a gente consiga distribuir a nossa sabedoria para outras pessoas, tá bom? Então se cerquem de exemplos de velhinhos bacanas, começa a seguir um monte de idosos legais. Eu vou colocar essa semana também algumas páginas que eu sigo, vou colocar lá no meu stories durante a semana, pessoas que eu sigo, que são idosos que eu super admiro, né? Pessoas que mantêm a sua jovialidade, embora tenham 90, 100 anos, tá? Eu quero que vocês mantenham uma coisa que eu acho super importante, que é manter esse desejo de estar bonito,
Isso é muito importante, a gente manter a nossa elegância, manter, sim, a nossa autoestima. Isso é muito importante. Vai ter ruga, vai ter papada caída, vai ter flacidez pra caramba, manchas senis, o cabelo tá branco. Não interessa. O que interessa é que eu não vou me abandonar. Eu vou colocar roupa mais bonita, eu vou botar meu perfume, eu vou botar meu batom. Então, assim, mantenham essa autoestima também lá no alto, tá bom? Então, segunda-feira que vem a gente vai ter outra live de segunda para uma live de primeira. Provavelmente eu vou falar sobre o Outubro Rosa, mas a gente vai voltar aqui para falar sobre envelhecimento e sobre o ageísmo mais pra frente, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Um beijo, boa semana para vocês.